unindo os nossos corações nessa manhã de sábado. Todos já temos o mesmo propósito, e esse propósito nos faz unificar ainda mais os nossos corações, e nessa união, intensificando as energias de cada um, direcionamos a mãe do Gil, que encontra-se adoecida. Sabemos que o corpo físico é apenas um veículo que utilizamos para a concretização dessa experiência, que o espírito que habita neste corpo possa utilizar desse momento de desafio de saúde física para elevar ainda mais e purificar o seu espírito. Que a doença convidada à nossa casa, à nossa família, é a oportunidade de amplificarmos e dividirmos ainda mais o amor. Que o amor, a saúde e a paz habitem essa família e a mãe do Gil. E quanto ao estudo de hoje, que na tela mental de cada um de nós se projete a imagem de Francisco Cândido Xavier, do jeito que cada um tem e recorda na sua mente. Independente da imagem que plasmamos, o sorriso e a luz existem em todas elas. Não é rito do espiritismo ajoelharmos, mas diante da grandeza desse espírito, diante da comoção que sentimos, nos curvamos em agradecimento profundo e reconhecimento do esforço empenhado para que tanto esclarecimento chegasse até cada um de nós. Cada livro, cada letra, cada linha é ensinamento de vida, cada parágrafo um convite à reforma e à evolução, cada capítulo a certeza que a vida continua e, acima de tudo, na conclusão de toda a obra, que Deus nos ama infinitamente. A toda a equipe que preparou com amor todo esse conjunto de livros e instruções, o nosso profundo agradecimento, porque mais do que expectativa de leitura, essa equipe tinha em cada um de nós leitores a esperança da transformação moral. Que sejamos dignos desta obra, abrindo nossas mentes e nossos corações. A toda a equipe, o nosso muito obrigado e o compromisso de ler com a alma cada linha. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Samantha. Então, eu queria começar fazendo uma enquete. Então, eu vou colocar aqui uma enquete para vocês responderem. Aí a gente vai responder. Quantos livros você já leu da obra de André Luiz? Ah, tem opção. Está saindo as respostas aí? Vocês conseguem ver? Ok, gente, olha. Já temos aqui 55 votos de 73 pessoas da sala. Acho que já está bom. Eu vou passar para o próximo. Eu só vou salvar aqui e nós vamos para a próxima enquete, viu? Então, finalizei essa e estamos indo para a próxima. A próxima pergunta é, na sua opinião, as obras de André Luiz em relação à codificação de Allan Kardec, tem 3 opções. São muito contraditórias, são, em geral, coerentes com a codificação e são mais importantes que a codificação. São 3 opções para vocês responderem, tá? Lembrando aqui das obras, pode passar rapidinho, Walter, nos nomes, para a gente... Ah, sim. Então, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Agenda Cristã, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Conduta Espírita, Sexo, Destino, Desobsessão e A Vida Continua. A enquete, mas está ótimo. Já dá para a gente ter uma ideia. Deixa eu tirar a minha tela. Pronto. Liberar. Então, hoje, nosso tema, ele é a obra de André Luiz e a codificação de Allan Kardec. Então, o nosso maior objetivo aqui é defender a tese
de que a obra de André Luiz ela é coerente com a doutrina. E aí vamos ver como as pessoas dessa sala estão em relação à obra de André Luiz. Das 55 pessoas que votaram, todas já leram alguma obra de André Luiz. Pode ser de 1 a 3, pode ser, no caso, 43 pessoas votaram de 3 ou mais, e outras 7 votaram que leram todas as obras. Na segunda pergunta, se a obra é contraditória à codificação, a grande maioria votou que são... Nenhuma disse que não é coerente, nenhuma disse que é contraditória, nenhuma pessoa. E a grande maioria disse, olha, são em geral coerentes com a codificação, e uma pessoa disse que é mais importante que a codificação. Então, esse é o resultado da nossa enquete, tá? E aí eu não vou fazer juízo de valor em nada aqui, e vamos prosseguir. Eu queria iniciar trazendo um relato interessante sobre as fases do espiritismo que Allan Kardec fez a previsão. Mas, antes de tudo, eu não sei o quanto vocês já conheceram de Herculano Pires, né, em relação ao Chico. Então, deixa eu projetar aqui, primeiro, um vídeo, que, na verdade, é uma fala do Herculano Pires sobre André Luiz. Herculano Pires, ele é reconhecido, principalmente em São Paulo, como um dos maiores estudiosos do espiritismo, né? Inclusive, Emmanuel relata que faz o comentário de que Herculano Pires era, se eu não me engano, o melhor metro que mediu Kardec. É bem interessante essa frase, e não é à toa que o Herculano Pires ele faz parceria com o Emmanuel em mais de 3 livros. O Emmanuel escreve uma mensagem e Herculano Pires escreve outra sobre o mesmo tema. E eles são muito alinhados, né? Então, você vê que o Herculano Pires realmente é um... Em relação à história da USE, né, o Herculano Pires está lá na base da fundação da USE, né? Então, para a gente entender que as obras, o que o Herculano vai trazer, né, tem um peso muito forte aqui na cultura do Estado de São Paulo. Vamos lá. Então, eu vou trazer agora o vídeo. Se o senhor considera os livros de Ramatiz fantasiosos demais, o que diz a respeito do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito de André Luiz? Não poderia ser a descrição de Ramatiz uma antevisão do futuro? Kardec tem uma expressão muito bonita quando ele trata dos problemas espirituais. Só um comentário para contextualizar. Herculano Pires está sendo entrevistado. Ramatiz é um espírito que narra a presença de um planeta chupão que iria passar pela Terra e iria pegar os habitantes do planeta e tal. Então, tem um pouco de ficção na fala de Ramatiz. Aí o apresentador pergunta, Herculano, o André Luiz também não traz fantasia? Igual o Ramatiz? Aí olha a resposta do Herculano, né? No Livro dos Espíritos, ele diz assim, o que nos interessa atualmente são as verdades, as realidades com que nos defrontamos. Quanto às utopias, vamos deixar que elas se realizem no futuro. Quando elas se realizarem, nós tomaremos conhecimento delas. O senhor não pode estabelecer absolutamente comparações entre os livros de André Luiz e os livros de Ramatiz. André Luiz não diz absurdos. André Luiz não traz uma nova revelação como pretendem algumas pessoas. Não. André Luiz se cinge apenas a dar uma ilustração dos livros da codificação de Kardec e de todo o ensino de Allan Kardec. André Luiz nos relata a vivência no mundo espiritual. E nestes relatos da vivência, ele não foge daquilo que a doutrina ensina a respeito. André Luiz não nos oferece fantasias, nem nos promete coisas para o futuro. Ele está apenas dando descrições daquilo que, como espírito, tem observado no plano espiritual. Por sinal que é bom acentuar. Em Nosso Lar, que o senhor cita aqui, André Luiz começa por descrever a sua vivência de 9 anos nos planos inferiores do umbral, o que mostra a sua absoluta despretensão em se apresentar como um novo profeta ou revelador.
Ele se coloca humildemente na posição de um espírito que, ao passar para o plano espiritual, sofreu durante 9 anos nas regiões umbralinas, quer dizer, nas regiões inferiores do mundo espiritual. Veja que a diferença é enorme. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente... Muito bem. Então, aqui, duas coisas ressaltam da fala do Herculano Pires. A primeira é como ele categoriza André Luiz. Ele diz que as obras de André Luiz vão ilustrar a codificação. Veja, é como se você tem um tema que está conceitual na obra de Kardec, e ele traz um exemplo. Olha, eu vou explicar isso aqui como é na prática. Então, essa era uma função de André Luiz, mas é mais que isso, vai ter mais coisa ainda. E a segunda coisa é assim, tem muita gente que fala que André Luiz é um espírito superior. O Herculano deixa claro, ele não é um espírito superior. E ele mesmo se diz, olha, eu fui para as regiões inferiores do umbral. Então a gente não vai dizer, mas então a obra do André Luiz é ruim? Não, porque ele relata a fala dos espíritos superiores. Ele está sempre com o instrutor do lado, dando uma lição para ele. Então ele, na verdade, ele é um jornalista, né, que está fazendo uma pesquisa lá no plano espiritual. Tá bom? Então, esse era o primeiro tópico que eu queria trazer, a visão do maior estudioso espírita do nosso país, né, que é Herculano Pires, e que todos reconhecem isso. Agora nós vamos prosseguir. Vamos agora trazer Kardec. Como eu havia falado no início, a nossa tarefa aqui está sendo em elevar a nossa visão acima da floresta. É o que a gente chama de visão de helicóptero. O que a gente vê? O plano geral. E aí nós vamos ver um plano divino em cima das coisas. Nós vamos ver toda uma estratégia para as coisas acontecerem, né? Eu não sei se vocês já viram a expressão, quando a doutrina espírita chegou, da invasão organizada. Quem usa essa expressão é Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes. Ele escreveu o livro A História do Espiritualismo. E ele narra como as coisas aconteceram. E é interessante que as coisas estão todas conectadas. Você começa com um Swedenborg, em 1780, 89, como um supermédio, quer dizer, antes da codificação. Ele faz experimentos assim, fantásticos em termos de mediunidade. O Swedenborg é um médium com muitas possibilidades. Aí ele fala assim, poxa, mas para que esse cara apareceu do nada, né? Ele narra uma situação que ele consegue ver um incêndio acontecendo em outra cidade, não sei se era em Estocolmo que está acontecendo um incêndio, e ele consegue ver, e na mesa com ele jantando está ninguém menos que Immanuel Kant, aquele filósofo famoso, né? Então ele narra isso. Então é um médium de várias possibilidades. Aí ele desencarna. E aí começa a invasão organizada, 1800 e alguma coisa. Em 1840, aproximadamente, vem um médium pouco conhecido, chamado Andrew Jackson Davis, nos Estados Unidos. Esse era um médium tão fantástico que ele enxergava o corpo das pessoas e via as doenças. Ele olhava para o chão e sabia se tinha ouro ou metais preciosos no chão. Ele foi, uma vez, teletransportado para uma montanha. Ele sai de uma, assim, 100 quilômetros de distância, ele vai voando, né, para lá, e quando ele chega lá, ele encontra, adivinha quem? Swedenborg e o médico grego Galeno. Mas por que ele encontra Swedenborg? Por que Swedenborg está conectado com ele? Porque Swedenborg já havia vivido a mediunidade. E o Andrew Jackson Davis tinha uma mediunidade fabulosa. Muito bem. Em algum momento do dia 31 de março de 1848, o Andrew Jackson Davis escreve que o espírito narra para ele, né, que um sopro diferente estava vindo na humanidade. Hoje começa um trabalho diferente.
E aí ele escreve assim, e eu fiquei tentando entender o que isso significava. Sabe o que significava? No dia 31 de março de 1848, começam as batidas das irmãs Fox. E aí você vê que Swedenborg, conectado com Andrew Jackson Davis, conectado com as irmãs Fox, que depois vira as mesas girantes, vai para a Europa, e aí a gente sabe o resto da história. Quando o Arthur Conan Doyle diz invasão organizada, ele se referia à multiplicidade de espíritos e médiuns que invadem a Europa. Todo mundo, o mundo inteiro é invadido de médiuns, né? Em toda parte. Sim, Sandra, 1848, 31 de março. E aí, a gente vê um plano, uma estratégia da espiritualidade. A estratégia tinha, vamos começar mexendo as mesas, mexendo as coisas. Então, é a fase da curiosidade. E agora, eu vou entrar onde Kardec entra. Kardec, ele tenta fazer uma visão do futuro. E eu não sei se algum espírito traz para ele, mas ele não diz que é uma... Eu acho que é a percepção de Kardec sobre as fases do espiritismo. Então, a primeira vez que ele fala disso, pelo menos que eu tenho notícia, é na Viagem Espírita de 1862. Sim. Que o movimento espírita, ele tinha 3 períodos que ele estava vendo. Eu vou ler a passagem. Mas o que é característico é a evidente diminuição dos médios de efeitos físicos à medida que se multiplicam os de comunicações inteligentes. É que, como bem o disseram os espíritos, o período da curiosidade já passou, que era o período científico. Acontece um fato, a ciência vai lá e comprova. Olha, observação do fato, o fato é legítimo. Estamos agora no segundo período, o da filosofia. O terceiro, que em breve começará, será o da sua aplicação à reforma da humanidade. Então, ele identifica 3 períodos: curiosidade, filosofia, reforma da humanidade. Vamos seguir. Aí ele escreve que isso é interessante também, para a gente entender por que a obra de André Luiz chega. Marcha progressiva da doutrina. Essa caminhada racional e prudente revela-se em tudo, mesmo no ensino de detalhes, graduados e proporcionados conforme os tempos, os lugares e os costumes dos homens. Assim como uma luz deslumbrante e repentina ofusca em vez de iluminar, os espíritos só pouco a pouco a oferecem. Quem quer que acompanhe o progresso da ciência espírita reconhecerá que ela cresce em importância à medida que penetra os mais profundos mistérios. Gente, aqui eu tenho que fazer uma pausa para falar de Kardec pedagogo. A gente leu o texto de Kardec com 26 anos de idade. Antes de ser Allan Kardec, era o Hippolyte, o Rivaio, ele escrevia que na pedagogia você teria que ensinar primeiro a coisa simples e não poderia passar para a coisa mais complexa antes de ter fortalecido muito o conhecimento de uma coisa. Jesus escolhe ele para ser o pedagogo da humanidade. E ele está alinhado com os espíritos. Ele sabe que só pode aparecer uma coisa de cada vez. Não pode vir tudo ao mesmo tempo. Não sei se vocês sabem, mas a primeira versão do Livro dos Espíritos, de 1857, eu acho que só tinha 501 perguntas, se eu não me engano. 501. É assim, na ordem de 500 perguntas. E depois, 3 anos depois, é que é lançada a versão que é a maior, né? E aí depois ela cresce um pouco, mas no final nós temos hoje 1019 perguntas, né? Muito bem. Então, a mensagem mais importante do que eu estou querendo trazer aqui é: a doutrina chega devagar, pouco a pouco, e tem um plano para ela, tem uma estratégia. Tem gente muito evoluída, muito superior, comandando isso. Pode ler para mim, Samantha, por favor? Marcha progressiva. Hoje, o Espiritismo aborda ideias que, alguns anos atrás, nem sequer suspeitávamos, e ainda não deu a última palavra, pois nos reserva muitas outras revelações. Reconhecemos essa marcha progressiva do ensino pela natureza das comunicações obtidas nos diferentes grupos que visitamos, comparadas às de antigamente. Elas não se distinguem apenas por sua extensão, amplidão, facilidade de obtenção e elevada moralidade, mas, acima de tudo, pela natureza das ideias apresentadas, por vezes de maneira magistral. Pode seguir. Sem dúvida, isso depende muito do médium, mas não é tudo. Não basta ter um bom instrumento.
É necessário dispor de um bom músico para dele tirar bons sons. E ainda que esse músico disponha de audiência capaz de compreender e apreciar, pois, do contrário, não se daria ao trabalho de tocar para os surdos. Esse progresso, aliás, não é geral. A abstração feita dos médiuns, nós os constatamos em relação ao caráter dos grupos. Atinge maior desenvolvimento naqueles onde reinam com mais a viva fé, os sentimentos mais puros, o mais absoluto desinteresse moral. Os espíritos sabem perfeitamente em quem depositar confiança a propósito das coisas que não podem ser compreendidas por toda a gente. Naqueles que apresentam condições insatisfatórias, o ensino é bom, sempre moral, mas geralmente restrito a banalidades. Tá ótimo. Muito obrigado, Samantha. Agora, eu quero mostrar para vocês, você vê que ele estava dos médiuns, né? Que o médium teria uma importância, também aqueles que estão recebendo a mensagem, né? Porque se eles não querem ouvir, não adianta nada. E aí, eu vou trazer uma passagem que vocês já devem ter visto, do Chico. Que médium é esse que trouxe, né, essa condição? Só um segundinho que eu já vou abrir. Tudo bem. Aqui é no programa Pinga Fogo, vai narrar um momento em que o Chico O Chico faz questão que se saiba que ele é de família muito humilde. O pai dele era vendedor de bilhetes. E quando estava se aproximando do fim, estava próximo a deixar a terra, ele disse ao Chico: olha, meu filho, por ocasião de Natal, Ano Bom, desses grandes prêmios da Loteria Federal, você não deixe de comprar um bilhetinho, porque eu vou tentar parar a roda. Agora você continua. De fato, o caso é um caso tocado de humor. De início, devo explicar que isso não significa qualquer desdouro à memória de meu pai, porque ele foi, para mim, o melhor amigo. Ele era pai de 15 filhos, 2 famílias, 9. Eu preciso adiantar, porque senão fica muito longo, mas vamos para... Muitas letras. Ele teve muita dificuldade em prosseguir no emprego que ele ocupava no ano de 1925. Então, desde essa data, sentindo muita dificuldade para sobreviver como trabalhador, ele se entregou à profissão de cambista. Vendia bilhetes de loteria antes do cruzeiro. De modo que os médicos aconselharam que ele usasse um tipo de injeções que naquele tempo eram chamadas de injeções de ouro. Eu não sei classificar do ponto de vista de farmacologia o termo exato, mas cada injeção custava naquele tempo R$150 mil. Ele era obrigado a usar 2 por mês. Então, o nosso numerário dava mais ou menos para as 2 injeções e ficamos atrasados com as despesas da família durante quase um ano, porque as injeções restituíram a ele a saúde ainda por muito tempo. Mas, no ápice da moléstia, saiu a lume a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados no Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegavam em nossa casa comentando o êxito do livro, porque o livro estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouvia tudo aquilo com muita curiosidade. Então, um dia, ele estava sem poder manejar as mãos, nem as pernas, até que as injeções de ouro
o restabeleceram. Então, aquele banho, aquele movimento de arranjo no leito, era feito, esses movimentos eram feitos por nós, ele e eu, a sós. Então ele me disse: Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou este livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados no armazém. Eu falei assim: papai, o senhor não deve pensar nisto, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu peço ao senhor para não pensar nisso, não. E o senhor não fica preocupado com isso, não, porque as suas filhas, minhas irmãs e os filhos, nossos pequenos, vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar, e na hora da dificuldade nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse: mas meu filho, você não pode receber um tostão destes livros. Eu falei assim: como paga, meu pai, não posso receber. Ele então disse: meu filho, então, seus espíritos estão muito atrasados. Isso é gente que já morreu há muitos mil anos, no tempo que nada tinha preço. E meu pai, que não entendia bem de literatura, nem deste mundo, nem do outro, me disse assim: imagina que eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Emanuel. Isso é gente do Egito, é gente que não conheceu rádio, que não conheceu preço de feijão, porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai, aquela queixa dele era uma queixa de um doente, que eu não podia transmitir a ninguém, não é? Então ele viu que eu fiquei assim muito triste, com os olhos cheios d'água e tal, mas ele era muito bom. Então falou comigo assim: olha, eu não vou te acariciar porque minhas mãos não estão funcionando, mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com seus livros, com seus espíritos, porque eu vendo bilhete de loterias e naturalmente que breve eu vou partir para outro mundo. E eu, a hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, no mês de dezembro, você compra o bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então até hoje eu compro, não é? Não é brincadeira. Muito bem, gente. Uma pausa, né? Qual o sentimento de vocês vendo esse depoimento do Chico? Pode, quem quiser, abre o microfone e fala, aberto aqui. Pode falar, Leila. Eu vejo um total comprometimento com a causa, não é? Causa nobre, muito, muito lindo. O Iracema, pode falar. Bom dia. Bom dia, amigos. Eu fiquei, assim, bastante emocionada, porque, veja bem, né? E a postura íntegra dele, porque qualquer um de nós, por exemplo, assim, imagina a gente numa necessidade financeira e se nós resistiríamos a não pegar um pouquinho daquele dinheiro para nós, né? Então, além do que a Leila falou, é muito emocionante, porque é um espírito, sem dúvida, o Chico, um espírito, assim, de muito valor. E assim, eu estava aqui me lembrando, né, nessa época desse programa,
eu estava passando da infância para a adolescência, eu não tinha televisão, então eu não vi nenhum dos programas. Mas, assim, na escola, quando eu comecei a trabalhar, então, assim, com amigos, amigas, eu ouvia muito falar do Chico Xavier, muito falar dele. E eu não conhecia, porque eu não tinha assistido nenhum programa, né? E aí eu tinha uma amiga que ela tenho essa amiga até hoje, né? Ela é evangélica e ela falava assim que era uma ilusão muito grande, mas era uma ilusão muito grande as obras do Chico. Era muito ilusória, era fantasiosa demais. E aí eu dizia para ela, aí uma vez eu disse assim para ela, mas veja bem, aí eu já tinha lido, né, um dos primeiros livros, um dos livros dele, mas veja bem, se é muita fantasia, então no mínimo você deve dar valor ao escritor, porque uma obra tão maravilhosa, né? Então olha que escritor fantástico. E aí ela ficou sem palavras, né? Porque já que não é dos espíritos, pelo menos ele era um escritor fantástico. Então é fantástico demais. Muito bom, Iracema. Vou passar para a Denise e depois eu vou pegar a palavra para a gente continuar. Oi, Denise, pode falar. Então, eu fiquei um pouco até triste, sabe, Valteno, com essa mensagem do Chico, porque eu fiquei imaginando, se eu estou tão longe dele, imagina quão longe eu estou de Jesus. Eu tenho muito que ainda viver para chegar até o Chico. Então, imagina de Jesus, é a nossa pequenez. Quando a gente vê o Chico falando, pelo menos da minha parte, eu sinto o quanto eu sou pequena ainda, gente. Quanto eu estou devendo ainda, viu? É o sentimento também, né? E a gente fica emocionado, porque ele Muito, representa para a muito. gente alguém que viveu os ensinamentos do Cristo e de Kardec, né? E honrou Kardec muito, né? Você vê que ele não dá de graça o que de graça receber. É o que está na codificação também, né? Então, ele cumpre ali a orientação dos espíritos no livro dos médiuns, para que não se tenha o uso, né, financeiro daquilo. Então, é realmente um verdadeiro espírita. Na área da comunicação, né, a gente percebe que é um fato heróico que ele narrou. Ele narrou um fato heróico, né? Mas ele narrou de uma forma que não teve esse sentido para a gente, né? Todos sorriram, mas ele estava contando um fato que poderia deixá-lo, né? Assim, nossa, olha o que ele fez, que demais. Ele narrou um fato heróico de uma forma simples, para não parecer orgulho nem vaidade. É isso aí. Muito bem. Então, agora, nós vamos prosseguir, ainda Kardec falando da viagem dele. O que ele percebe na viagem e como ele valoriza as coisas. O valor que Kardec dá para a parte moral é muito forte. Ó. Pode continuar, Samantha, por favor? Vamos lá. Um outro sinal característico dessa época é o número incalculável de adeptos que nada viram e que nem por isso deixam de ser menos fervorosos, simplesmente porque leram e compreenderam. Esse número aumenta sem cessar. Em Sete, por exemplo, só conhecem os médiuns por ouvir falar e através de livros. Não obstante, é difícil encontrar-se mais fé e mais fervor. Belos traços do espiritismo. As reuniões compostas exclusivamente de verdadeiros e sinceros espíritas, daqueles nos quais fala o coração, também apresentam um aspecto muito especial. Todas as fisionomias refletem franqueza e cordialidade. Nós nos sentimos à vontade nesses ambientes simpáticos, verdadeiros templos da fraternidade. Reuniões dessa natureza, por certo, se multiplicarão à medida que o verdadeiro objetivo do espiritismo for mais bem compreendido. São também as reuniões que facultam uma mais sólida e mais frutuosa propaganda, porque se dirigem a pessoas sérias, que preparam a reforma moral da humanidade, pregando pelo exemplo. Isso aí. Muito bem. Então, o que a gente vê Kardec valorizando, né, é muito essa questão da moral e da reforma moral. Aí, isso está na mente dele. Esse texto é de 1862, da Viagem Espírita. Agora, eu vou trazer o texto do ano seguinte. Ele continua elaborando o pensamento dele. O que está acontecendo, né? E aí,
ele escreve um artigo chamado Período de Luta, na Revista Espírita de 1863. Ele novamente fala dos períodos. O primeiro período do espiritismo, caracterizado pelas mesas girantes, foi o da curiosidade. O segundo foi o filosófico. Eu vou pular aqui a questão, tá? Aí ele fala, então, uma verdadeira cruzada foi dirigida contra ele, dando início ao, período da luta, de que o Auto de Fé de Barcelona, de 9 de outubro de 1861, de certo modo foi o sinal. Até então, ele tinha sido alvo dos sarcasmos da incredulidade, que ri de tudo, principalmente do que não compreende, né? Mas, nesse caso, não sei se vocês lembram, né, é a história em que pegam os livros de Kardec e queimam lá em Barcelona. Então, esse é um período da luta. E aí ele diz, estamos, pois, em pleno período de luta, mas este não terminou. E aí ele continua. Agora, olha só, a luta determinará uma nova fase do espiritismo e levará ao quarto período, que será o período religioso. Depois virá o quinto, intermediário. E eu não entendo o que ele quer dizer com o quinto, tá? Mas consequência natural do precedente, e que mais tarde receberá sua denominação característica. E mais tarde a gente vai saber o nome. E o sexto e último período será o da regeneração social, que abrirá a era do século XX. Eu sei que Kardec, ele fez mais comentários sobre esses períodos. E ele, basicamente, ele divide as três partes principais, o da ciência, que é a curiosidade, da filosofia e da moral, que também é chamado de religião. Vejam, tem gente que diz que o espiritismo não tem aspecto religioso, né? Mas o Kardec ele sempre menciona isso, que também está relacionado ao aspecto moral. Mas, quando ele vê o período religioso, olha o que aconteceu no Brasil. Quando o espiritismo veio para cá, né? E olha a obra do Chico. Nós temos 3 grandes obras e depois uma quarta. Nós temos aquela obra da série histórica de Emmanuel, onde ele tem um viés bem religioso ali, trazendo muitas questões, né? Paulo Estevão, o Renúncia, há 2000 anos e tal. Mas nós temos também, na obra do Chico, aquela série Fonte Viva, onde ele explica o Evangelho. É um período religioso. Você vê que os espíritas, eles são do Brasil, são muito mais religiosos que os espíritas da Europa, da época. Porque era a fase que tinha que acontecer. Porque o período religioso vai puxar o quê? Vai chamar Jesus, que vai chamar transformação moral. E aí entra um outro período, que é a reforma da humanidade, né? Muito bem. Então, a gente quis trazer isso para mostrar que todo o trabalho que vem com o Chico no plano estratégico da espiritualidade está fazendo sentido com a própria visão de Kardec. E o Brasil ele está consolidando hoje esses outros períodos que não conseguiram acontecer na Europa, porque depois que Kardec desencarnou, a coisa definhou. Ok? Então, vamos prosseguir. Agora, eu vou entrar numa outra questão. Então, até então, nós falamos do plano. Agora, nós temos que ser um pouco mais diretos em termos de codificação. Eu queria trazer para vocês, primeiro, o conceito que a gente tem em relação à codificação. Eu vou trazer uma pergunta para a gente discutir, que é a seguinte. Como Kardec fazia para garantir que uma comunicação era verdadeira? Agora eu vou deixar aqui para o grupo conversar. Como é que para garantir que uma comunicação era verdadeira? Quem pode ajudar? Pode falar. Ele enviava essa pergunta para vários lugares, né? E os médiuns respondiam. Então, a maioria que respondia que tinha o mesmo sentido, ele fazia a resposta, né? Considerava como sendo a resposta. Excelente, Sandra, obrigado. Oi, Vladimir, pode falar. O método usado, né, é que você tinha a mesma resposta de médiuns diferentes em diversos lugares, que depois eram analisadas, pessoas que não conheciam exatamente o tema, né, mas não podemos esquecer, né, que Kardec a gente pode considerar como autor. Ele simplesmente não achava que ali ele reunia
esses conceitos e depois usava a fé raciocinada, né, para poder formatar e dar nascimento ao que o Espiritismo nos trouxe, com suas perguntas e respostas. Obrigado, Valdemir. Ótimo. Eu vou passar para o Cícero e depois eu vou pegar a palavra para prosseguir, tá bom? Ele usava a cautela de rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Era uma cautela, assim, excelente. Obrigado. Muito bom. Tá ótimo. Muito bem, gente. Isso que foi discutido aqui é o que a gente chama do controle universal do ensino dos espíritos, tá? Quem quiser ver essa explicação está na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Em outros trechos da Revista Espírita e de outros livros, ele também menciona isso, mas ali é onde a gente tem como referência. E aí, eu vou pedir novamente aqui ajuda. Isabel, você pode ler para a gente, por gentileza? Pois não. Razão. O primeiro controle é, incontestavelmente, o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em notória contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Muito bom. Então, a primeira coisa é razão. Então, raciocina, isso aqui faz sentido? É uma coisa bizarra? Se for, ele nem continua, né? Pode continuar, Isabel? Concordância. A concordância no que ensinam os espíritos é, pois, o melhor controle, mas é preciso ainda que ocorra em determinadas condições. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos acerca de um ponto duvidoso. Evidentemente, se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Legal. Então, o mundo ideal é receber médiuns diferentes, preferencialmente desconhecidos uns dos outros, né? E de espíritos diferentes. Eu vou seguir agora. Também não há garantia suficiente na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médiuns no mesmo centro, pois eles podem estar todos sob a mesma influência. Então, tem que vir de outros lugares. A única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações que eles façam espontaneamente, por meio de grande número de médiuns estranhos uns aos outros, em diversos lugares. Então, a Sandra fez a colocação de que ele enviava para vários lugares. Não necessariamente, porque ele recebia espontaneamente. Ele não necessariamente ele enviava para vários lugares. Pode ser que alguma questão ou outra ele submetesse aos espíritos. Então, por exemplo, ele estava fazendo o livro, tinha sessões que ele fazia reservadamente, onde ele pedia para o São Luís revisar o livro com ele. Isso acontecia também. E ele fazia retoques nas respostas, né? Então, as questões, algumas delas era a fusão do que ele recebia de um lado, do outro. Então, o Kardec, no silêncio dele, da concentração dele, ele acabava aprimorando as respostas que vinham. Muito bem. Mas, óbvio, quando a gente diz isso, ele não adulterava, ele seguia a mesma linha de raciocínio e via a lógica delas. Agora, eu queria trazer um aspecto muito interessante disso aqui. Quando a gente vê a obra de André Luiz, há uma discussão que o pessoal fala que não existe colônia espiritual, que a obra não está de acordo com a codificação. Existem muitas argumentações nesse sentido, né? E aí, nós vamos agora trazer a primeira grande demonstração que a obra de André Luiz, quando fala de colônia espiritual, ela aplica o controle universal do ensino dos espíritos. A primeira é a existência de um livro, eu não sei se vocês conhecem, do reverendo... Deixa eu pegar aqui. Vou botar lá para cima. Do reverendo G. Vale Owen.
ele recebe essa mensagem em 1900, início de 1900, tá? Então, se eu não me engano, é a Inglaterra. E aí, ele tem um livro que se chama A Vida Além do Véu. É um livro que é publicado pela FEB, tá? Esse livro aqui. Bom, eu teria que me colocar aqui. Pronto. Esse livro aqui, não sei se vocês já viram, né? A Vida Além do Véu. Mas existem outros livros dele também. Existe um outro chamado Religião em Litígio, que também tem algumas coisas sobre isso. E eu vou trazer aqui a questão. Pode ler, Isabel, para a gente? Ele entrevista a mãe dele, desencarnada, vem ajudá-lo a entender essa nova questão do espiritualismo, né? A Vida Além do Véu. Poderia agora, por favor, descrever a sua casa, paisagem, etc.? A Terra aperfeiçoada. Mas é claro que realmente existe aqui o que chamam de quarta dimensão, de certa forma, e que nos impede de descrevê-lo inadequadamente. Temos colinas, rios e lindas florestas, e casas também, e todo o trabalho daqueles que vieram para cá antes de nós para deixarem tudo pronto. Estamos agora a trabalho, na nossa vez, construindo e arrumando para aqueles que ainda devem continuar sua batalha na terra, e quando vierem para cá, encontrarão todas as coisas prontas e a festa preparada. Contaremos a você uma cena que presenciamos não faz muito tempo. Sim, uma cena em pleno nosso plano. Avisaram-nos que uma cerimônia iria acontecer numa certa planície, não muito longe de casa, a qual deveríamos estar presentes. Era a cerimônia de iniciação de alguém que havia atravessado o portal do que chamamos de preconceito, isso é, de preconceito contra aqueles que não eram de seu próprio modo de entendimento, e que estava para seguir para uma esfera mais ampla e plena de benefícios. Obrigado, Isabel. Muito bem. Então, aqui, a mãe está narrando uma cidade no mundo espiritual e um monte de coisas que... floresta, rio, casas, enfim. Então, a existência de uma cidade espiritual não é uma coisa nova em André Luiz, tá? Agora, tem uma outra coisa interessante, que eu não consegui botar em slide aqui, mas é muito bacana. Não sei se vocês sabem a história da Dona Ivone Pereira, mas ela escreve o livro Memória de Suicida antes do André Luiz escrever O Nosso Lar, e ela tenta publicar e não consegue, deixa ele guardado durante 10 anos. Ou seja, a Dona Ivone escreveu um livro narrando uma colônia no mundo espiritual, vamos dizer assim, sem ter visto a obra de André Luiz. André Luiz e o Chico escreve O Nosso Lar sem ter visto a obra da Dona Ivone. Embora sejam médiuns do mesmo país, eles não viram a obra um do outro. Então, houve um controle temporal. Depois que o André Luiz publica, depois que o Chico publica O Nosso Lar, só aí que ela consegue a autorização para publicar o Memória de Suicida, né? Então, isso é muito interessante, porque foi uma forma que a espiritualidade teve de fazer o controle universal. E a obra da Dona Ivone fala de muitos, mas muitos temas. O livro é muito grosso, tem muita informação, fala sobre planejamento reencarnatório, fala sobre muita coisa que a obra de André Luiz fala também. Então, prosseguindo. Agora, vamos entrar na obra em si, né? Então, nós vamos fazer agora uma visão geral, né? Primeiro, a série se chama, né, A Vida no Mundo Espiritual. É assim que a FEB tem chamado, e eu acho que é um bom nome, né? Os livros que estão relacionados são Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiro de Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Mecanismo da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. Existem outros livros de André Luiz, Conduta Espírita e Sinal Verde e tal, mas eles não são da mesma série, eles são outra categoria, tá? E aí, nós fizemos um estudo muito interessante, tentando fazer aquela visão de helicóptero e entender, puxa vida, a espiritualidade parou, tem um exército de trabalhadores fazendo esses livros. O Chico narra que quando ele está escrevendo, ele se sente uma formiguinha quando ele vê a quantidade de obreiros ao redor
consultando papéis, mexendo coisas, porque aquele livro, até ele ser formatado, eles vão tomando decisões. Que artigo nós vamos colocar? Qual é o mais importante para os espíritos que estão encarnados, receber isso ou aquilo? Não é só o André Luiz que escreve. Tá? E não é só Emmanuel que filtra as coisas. Tem uma série de trabalhadores. Essa é a narrativa do André Luiz. Vocês imaginam? Se ele vem, logo depois de Kardec, como o principal volume de informação, que tipo de espírito coordenou essa obra, gente? Se para Dona Ivone o conferente foi Leon Denis, quem deve ter patrocinado esse... Porque, não sei se vocês sabem, mas quem faz a revisão dos textos de Memória do Suicida é o Leon Denis. Quem deve ter, num plano muito superior, visto essa obra? Então, é algo que vem muito acima. Então, cada livro desse tem uma mensagem para passar. E é isso que a gente quer explorar agora. Vamos lá. Olha que bacana que a gente conseguiu identificar. Eu não consegui fazer de todos os livros, mas pelo menos do início. Nosso Lar. Nosso Lar é o livro de abertura. Então, o ponto central, qual é? Apresenta o momento pós-desencarnação de um espírito e sua adaptação no mundo espiritual. Traz a descrição de detalhes da vida após a morte, a colônia de Nosso Lar, a vida social lá no mundo espiritual. Então, esse é o primeiro livro, é o livro de abertura, onde o autor se apresenta. Agora nós vamos ver os demais. Mensageiros. Descreve a condição de espíritos que são preparados no mundo espiritual para serem mensageiros de socorro e auxílio na Terra ou nas imediações da Terra, no plano espiritual. Traz a narrativa de mensageiros que faliram e estão em nova preparação. Depois apresenta postos de serviço na zona espiritual que circunda a Terra e a ação dos mensageiros ali. Em seguida, apresenta a ação dos mensageiros na Terra. Então, primeiro, mensageiros no plano espiritual e mensageiros ajudando os encarnados. Missionários da Luz. Apresenta a visão espiritual sobre trabalhadores espíritas no campo da mediunidade e também doutrinação, tá? Não é só mediunidade, não. Seus desafios e dificuldades. A influência de espíritos superiores e inferiores, enfatizando sempre a nossa responsabilidade diante de uma tarefa iluminada. Apresenta situações em que a espiritualidade superior precisa fazer escolha dos trabalhadores mais adequados para o passe ou outras tarefas, e também a influência e orientação deles durante o nosso sono físico. Explora o tema de planejamento reencarnatório e apresenta um caso completo de uma encarnação de um espírito até sua concepção. E Obreiros da Vida Eterna. Apresenta a visão espiritual do processo de desencarnação de espíritos trabalhadores do bem, tá? Narrando diversos casos de trabalhadores do bem que desencarnaram. E no Mundo Maior, é o último que eu vou fazer a referência, apresenta a visão espiritual do estudo da mente, seja de espíritos encarnados e desencarnados. Mostra o grande intercâmbio entre as mentes encarnadas e desencarnadas, tanto na ação dos espíritos bons e maus. Agora, olha a lógica que eles criaram. Primeiro, o livro de abertura. Alguém que desencarnou, como é que ele chega no mundo espiritual? Então, nós espíritas tínhamos a descrição na codificação, na parte 2, mundo espiritual. Vê aqui embaixo, né? No livro dos espíritos tem mundo espiritual dos espíritos. Então, toda a obra de André Luiz tem a ver com o mundo espiritual. Aí eu coloquei um título, Visão Espiritual. A obra de André Luiz quer que a gente tenha uma visão espiritual. Eu vou ler o prefácio de Emmanuel, um pedaço, o final, que é muito bacana, que ele diz assim, a maneira como a gente vai ver o espiritismo, né? É muito bacana. Os prefácios de Emmanuel são sensacionais. Ele fala assim, olha, guarde a experiência dele, do André Luiz, no livro da alma. Ele está falando com a gente, com os leitores. É o último parágrafo do prefácio. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E agora vem a parte que eu acho mais bacana. E que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade.
Gente, o que ele quis dizer com isso? Precisamos muito mais de espiritualidade. Veja bem, nós vamos ver situações dos espíritas com posturas materialistas, decidindo coisas na sua vida que não tem a visão espiritual da coisa. O que você prefere, isso ou aquilo? É sempre uma decisão mais material do que espiritual. Ele manda a gente ter espiritualidade. E para isso, é preciso ter visão espiritual das coisas. Esse é o tom da obra de André Luiz, do início ao fim. Agora, vamos ver, como assim visão espiritual muito simplista? Vamos ver. Primeiro, como é que é a vida no mundo espiritual? É assim. Aí começa para a gente. Visão espiritual da preparação de trabalhadores do bem para reencarnar, livros mensageiros. Olhe, você que está trabalhando no espiritismo, o que você conversou no mundo espiritual antes de encarnar? Os erros, quantos erraram? Quantos já estão aqui que são espíritas pela segunda vez? Como é que a gente faz para não errar? Por que a gente errou? A visão espiritual disso. Eu vou ter que desligar o microfone aqui. Muito bem. E aí, próximo, o livro Missionários da Luz, visão espiritual de trabalhadores do bem reencarnados em missão. Então, primeiro, eu estou no mundo espiritual me preparando, depois eu reencarno. Aí ele mostra, quem lê o início do Missionários da Luz, parece um filme de terror. Os médiuns estão todos perturbados. Um porque come demais, um porque bebe demais, um porque só pensa em sexo, e eles não conseguem trabalhar com os espíritos. Será que esse é o retrato do nosso centro espírita? Será que é o nosso retrato pessoal? Então, são reflexões que trazem a gente para uma reforma moral, uma visão espiritual das coisas. Então, primeiro, planejei reencarnar, depois reencarnei e depois desencarnei. Olha lá, visão espiritual dos trabalhadores do bem desencarnando, que é o obreiro da vida eterna. Ele faz o circuito: preparação, execução e prestação de contas. É muito bacana isso, gente. É um plano, é uma coisa, olhando do alto. Quando a gente lê a obra, a gente fala assim, nossa, tem muita informação aqui, ali, mas ele tem uma harmonia, uma lógica para os trabalhadores espíritas. Eu vou abrir agora para vocês comentarem. Não é fantástico isso, gente? Eu achei tão legal isso. Queria ouvir a percepção de vocês. A Vânia levantou a mão, ou não sei se ela esbarrou. Bom, se não, a Silvia pode falar. Oi, pessoal. Tentar ser objetiva. Eu já comentei aqui com vocês que quando eu comecei a ler a Revista Espírita, e agora eu vou entrar no ano de 1865, teve para mim uma virada de chave na compreensão do Espiritismo e de quem foi Allan Kardec. E eu comecei a assistir o Pinga Fogo, tá? O 1, eu já assisti 2 ou 3 vezes, estou indo para o segundo, mas é muita informação. E foi o que a Iracema falou. Nós ficamos criticando a obra com a nossa visão materialista, que é o que você está falando, Valterno. Seja, se nós somos espíritos imortais, analisa Chico Xavier, Nosso Lar, a obra de André Luiz, sob o prisma da espiritualidade. Por que é fantasioso se o próprio Kardec traz no Livro dos Espíritos que o nosso mundo é uma cópia imperfeita do mundo espiritual? Aquilo que André Luiz trouxe hoje está acontecendo. Nós estamos reproduzindo algo que já existe. Então, por que é fantasioso? Aí, porque é fantasioso, existem espíritas com uma visão materialista. Tá, é fantasioso, então como que você acha que tem que ser? Se tudo isso é fantasioso, me responda, como tem que ser? É todo mundo na nuvem tocando arpinha? Aqui é uma muvuca de viver, de crescer, de isso, daquilo, e lá do outro lado, como é que vai ser? Lá vai ser... Desculpa, gente, estou com 2 crianças aqui, uma pequenininha. Mas... Então, é isso que a gente tem que ver. E outra, quando você assiste Pinga Fogo, aí que você vê realmente, não digamos, a humildade de
Chico Xavier perante uma obra que ele sabia que não era dele, que era dos espíritos. O respeito, a dignidade, foi o que a Samantha disse. Esse heroísmo, um heroísmo que teve em Chico Xavier, um heroísmo que teve em Allan Kardec, em trazer uma realidade que, por sermos um mundo de provas e expiações, sermos todos ainda espíritos de terceira ordem, isso para nós configura como tudo muito fantasioso. Só que quando é que nós vamos assumir a nossa condição de espírito imortal? E perante André Luiz, ele traz as fantasias, entre aspas, sim, mas e todo o ensino moral que tem ali, quando os espíritos superiores falam para ele, como você disse, ele é o repórter. E esse ensino moral? Fica todo prejudicado porque a obra é fantasiosa. Então, o que está faltando para nós espíritas, realmente, é justamente essa espiritualidade. É você se conscientizar do ensino moral que tem ali um histórico, tem ali todo um cenário para que a gente possa simplesmente se conscientizar da condição moral, da nossa reforma íntima. É isso daí, não sei se eu falei tudo, mas é o que me pega. Obrigada, pessoal, desculpa. Obrigado, Silvia. Excelente colocação. Passar aqui para a Maria Cícera, depois a Marlene, é isso? Pode falar. Então, é aquele negócio, a gente faz... Bom dia, estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. É aquele negócio, a gente faz o planejamento lá, mas quando chega aqui, esqueceu. Então, como diz o Elahá numa das palestras dele, ele diz que passamos encarnações e encarnações e encarnações vivendo do pescoço para baixo. Então, a gente nasce, cresce, casa, estuda, enfim, e não tem nem um minuto para tratar a parte espiritual. Então, a gente desencarna, volta, né, não fiz nada que eu programei. Então, ele diz que a gente passa encarnações e encarnações assim, até que chega uma hora que desperta, que a gente desperta para a parte espiritual. Então, a gente vive mais para a espiritualidade do que para a parte material. Eu acredito que nós aqui no grupo já estamos vivendo uma boa parte espiritual. Não totalmente, porque nós não somos ainda espíritos, né? Somos almas. Então, acho que é bem por aí. Tá bom. Obrigado, Maria Cícera. Oi, Marlene, pode falar. Oi, pessoal, bom dia. Depois de tudo isso que nós falamos, que nós ouvimos, né? Eu tenho um compromisso, eu penso, que é entender os casos que ele conta, porque o André Luiz, ele nada mais é do que um contador de casos, e que casos que nós, encarnados, continuamos cometendo em pensamento, em atitudes, e não percebemos a lição que está naquele caso. Olha, se você continuar fazendo o que você faz, vai acontecer isto, isto, isto. Olha, estou te mostrando. Então, o André Luiz, para mim, ele é esse alerta para que eu aproveite melhor esta encarnação. Independentemente da parte filosófica, eu penso que é a parte prática. Porque nessa conversa você mostrou lá para onde que eu vou. Eu vou para a fila da glutonaria, eu já falei isso. Por quê? Porque as outras coisas eu consigo contornar. Eu consigo dar uma melhorada nos meus pensamentos, eles me freiam, eu consigo não me perder na parte do sexo, eu consigo tentar melhorar as minhas relações, eu estou tentando, mas todos nós temos um ponto a ser trabalhado nesta encarnação. Nós aqui, como disse a Silvia, nós estamos no ponto zero. Nós estamos virando a chave daquele materialista caminhando para a espiritualidade, para aquele espiritualista. Porque espírita, na verdadeira acepção do conceito,
ainda vai demorar um pouco, mas nós estamos agora tomando consciência do ser espiritual que somos. Eu me vejo assim, tá? Obrigadinha. Muito bom, Marlene. Estamos nessa jornada, né? Muito bem. E aí, gente, eu estou trazendo aqui concordância com a codificação de Allan Kardec. Existência de colunas espirituais é o que André Luiz está colocando. Allan Kardec fala de erraticidade, né? Então, ele fala, de que modo se instruem os espíritos errantes, certo? Não o fazem do mesmo modo que nós outros. Estudam e procuram meios de elevar-se, veem e observam o que ocorre nos lugares onde vão. Quer dizer, o ponto é o seguinte, todo o material que fala sobre erraticidade é a vida no mundo espiritual, eles estão vivendo lá, né? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas simplesmente reforçar que na codificação menciona isso, ó. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Quer dizer, e aqui está falando até que existe um planeta só para isso, mas também no mundo que circunda a Terra, né? Muito bem. Aí tem notas de Kardec falando sobre isso, é bem extenso. Eu quero entrar em outro tópico. Eu trouxe um outro exemplo, planejamento reencarnatório. E aí eu queria explorar isso para finalizar. Então, Kardec, ele chama de escolha de provas, mas no mundo espiritual. Então, há uma pergunta, 258 do Livro dos Espíritos. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aí a resposta, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Tá bom, mas como é que ele faz essa escolha? Não está escrito aqui isso. Mas subentende-se que vai ter reuniões para isso, ele vai pesquisar, ele vai estudar. Vamos ver, vamos continuar. Porque, como Herculano Pires disse, André Luiz ilustra Kardec. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero da vida que lhe sirva de prova? Pode também escolher o corpo, por quantas imperfeições que este apresente, ainda serão para o espírito provas que auxiliarão no progresso. E blá, blá, blá. Veja, em todo momento, fala que o espírito está escolhendo coisas, mas como? Em que momento? Em que lugar? E aí é que André Luiz ilustra. Livro Missionários da Luz, capítulo 12. As entidades sob nossos olhos são trabalhadores de nossa tarefa, interessados em reencarnações próximas. Ele está entrando num departamento de preparação para reencarnar. Nem todos estão diretamente ligados ao semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Quer dizer, tinha um monte de gente lá ajudando a desenhar o corpo dos outros, de amigos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas. Veja, Kardec diz que a gente escolhe o corpo. André Luiz fala, olha, ele apresenta lá um pergaminho, um rolo branco, que tem lá o desenho do corpo. Ele está ilustrando. É só isso. Então não é... Aí fala assim, mas Kardec não disse que tem um rolo branco. Gente, como é que Kardec ia escrever na codificação cada detalhe? Impossível. E isso veio acontecer depois. Aí, as pessoas que contradizem André Luiz falam, mas Kardec nunca falou disso. Como? Ele falou conceitualmente. E o que está acontecendo é uma ilustração. Ele está assim, ó, você não entendeu? Deixa eu desenhar para você. É isso que está fazendo. André Luiz está desenhando para a gente. Aí vou continuar. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um texto. E aí entra no outro plano. Não era só ilustrar. Era ajudar na reforma, na regeneração da humanidade. Olha a visão espiritual que vai trazer aqui. A moça estava com um corpo lindo. Era um espírito elevado que queria reencarnar. E ela diz assim, não quero esse corpo. Olha só. Desejo sob obsequiosa interferência na retificação de meu plano. E abrindo um pequeno mapa, onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou. Veja bem o meu projeto para o sistema endócrino. Sei que os amigos me favoreceram planejando com muita harmonia, nos menores disposições. Entretanto, desejarei modificações. Em que sentido? Diz a pessoa. Os pontos e falou. Fui advertido que
no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física. E, em razão disso, para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. O novo companheiro endereçou-me expressivo olhar e disse-lhe: tem razão. A sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Prefiro a fealdade corpórea. Eu vou traduzir. Quero nascer feia. Olha só. É isso, fealdade é feiura do corpo. Tornou ela. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. Isso aqui é espiritualidade. Isso aqui é um espírito que está lá no plano espiritual com uma visão espiritual. Agora, quando a gente chega aqui na Terra, a gente quer fazer plástica, a gente quer consertar tudo, não é? E nós não estamos criticando quem quer fazer. O próprio Chico, ele estimulava, né? Ele falava assim, não, se você vai se sentir mais feliz, faz, tal. Mas aqueles que estão com uma visão superior da coisa, por que que era... quando eu fazia palestra com esse caso, eu perguntava por que que a pessoa escolheu ser feia ali. Porque se ela viesse bonita, e ela planejou casar com alguém, de repente o assédio dos homens seria tão forte, teriam homens de todos os tipos, lindos e não sei o quê, e ela poderia não ficar com a pessoa certa dela naquela vida. Por exemplo, ou ela poderia se envolver mais sexualmente do que devia, e etc, e etc, e etc. A sedução carnal que ela menciona. Essa é a visão do plano, é uma visão espiritualizada. É a mesma que os espíritas têm hoje? Não é fácil, não é, gente? Não é fácil. Então, a obra de André Luiz levanta a barra para a gente e diz assim, ó, os espíritos superiores estão pedindo mais da gente. Isso está dentro do plano de regeneração da humanidade que dê Kardec. Então, a gente conclui aqui, tanto que a obra de André Luiz ela está alinhada com a codificação, quanto com a visão de Kardec do futuro do espiritismo. Né? Então, a gente agora interrompe, deixa aí. Samantha, queria ouvir seus comentários. Eu entendo que hoje a gente fez um embasamento, nós fizemos um meta-estudo, né? Nós utilizamos o que Kardec, o que André Luiz usou para fazer o nosso estudo. Eu acho que foi você fez aqui conosco uma execução de todo o processo que ele fez, né? De todo o processo de validação de Kardec. Então, nós exercitamos Kardec junto com André Luiz. Eu entendo isso, foi um meta-estudo da proposta. E isso nos dá muita segurança, né? Eu me sinto mais segura para as análises, para os estudos, né? Então, essa estruturação, para mim, foi já, né? Compreendo, mas entendo que foi mais importante ainda. Então, acho que você trabalhou conosco, cada um, o processo de validação, né? Então, o que Kardec fez. Então, exercer, praticar é sempre a melhor forma de aprender. Essa é a sensação que eu tenho do nosso estudo. Legal, Samantha. Oi, Isabel, pode falar. Eu acho que duas coisas ficam bem marcantes para mim no que você trouxe hoje, fantástico. Uma é a questão do nível espiritual de quem assessorou o trabalho de Ivone Pereira, que a gente pode colocar na mesma seriedade do mesmo assunto que envolve aí o aspecto espiritual, que nada menos de Leon Denis, né? Dirá, então, essa equipe toda junto a André Luiz. E uma outra coisa, esse é um ponto. O segundo, Kardec define, através do controle universal, né, dos espíritos. E André Luiz vem ilustrar. Então, quando você ilustra, você conta um romance, você usa adjetivos. E aí a gente não pode usar a mesma regra para falar Kardec e André Luiz, porque definição você usa termos que definem. E o romance você vai ilustrar para que a pessoa entenda o contexto. O grande problema que a gente pode entender, que advém daí, é que a pessoa fala, essa palavra ele não usou. Como é que você escreve um romance usando suas palavras que estão na teoria? Não dá.
Então, acho que a gente tem que usar o bom senso, sim. E o bom senso envolve você analisar o todo, e não só naquela visão pragmática, ou é ou não é. Ou é 100% certo ou é 100% errado. Se a gente for por essa linha, eu acho que a gente vai dar um passo para trás no nosso compromisso aí com a divulgação e com a exemplificação do Espiritismo. Legal, Isabel, obrigado. Oi, Ronaldo, pode falar. Que você consegue fazer com a obra do Kardec e com a do André Luiz, e uma complementando a outra, né? E a gente percebe todo esse planejamento da espiritualidade para que as coisas aconteçam no momento certo, na época certa, e que tudo se harmonize com o tempo. É que nem os ensinamentos de Jesus, né? Eles ensinam e depois vem a doutrina espírita para os espíritos falar assim, ó, Jesus estava querendo falar isso, não é que ele não tenha falado. Como você falou, ele contestou, mas a doutrina veio, ó, era isso aqui. Você entende agora o que ele quer falar? Traz de forma mais clara, né? Se a gente for comparar esse tipo de situação, né? E com o texto da Anacleta, né? Você botou do Mensageiro da Luz, apesar da Anacleta ser um espírito ali, você percebe empenhada, comprometida com tudo, ela teve uma encarnação muito difícil, em que a beleza, né, acabou estragando aquilo que ela teria que fazer, né? E ela pede para que na próxima ela venha feia, porque mesmo com todo o conhecimento que ela tem, essa bagagem espiritual que ela tem medo de, né, errar, tem medo de fazer errado de novo, mesmo com o apoio da espiritualidade. É que todos nós, né, a gente vem, né, com aquela certeza que tem que fazer a coisa certa, mas quando cai aqui na carne, a gente está cercado de tentações, de situações difíceis, para testar a gente. É por isso que ela fala, não, quero ser feia, porque eu posso pisar na bola de novo, e essas minhas tendências ainda não corrigidas pode vir a vazão, e eu não quero isso para mim de novo. Né? É isso que a gente faz aqui hoje em dia, né? Luta para domar essas más inclinações, que não é nada fácil, né? Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Bom, estamos chegando no final. Eu vou abrir aqui para o Moisés, depois vou pedir para a Anisaura fazer a prece. Walter, é rápido. Parabenizar pelo conteúdo que você trouxe, e eu queria só fechar com o começo do que você trouxe. No vídeo do Chico, muito interessante, porque tem muitos detalhes, ele fala do próprio pai, né? É uma alma doente. E ele fala também, ele não conhece nem esse mundo e nem o outro. Foi muito legal. Muito, muito emocionante, né? Muito bom. Oi, Anisaura, aí você faz a sua fala e faz a prece para a gente, por favor. O Dr. Kardec sempre frisa, quando a gente vai analisar uma comunicação, a gente analise o fundo e não a forma. Eu acho que você conseguiu, nessa explanação, fazer com que a gente tivesse essa visão, analisar o fundo, a concordância de André Luiz com Kardec, analisar do fundo, e não a palavra por palavra, né? Então, vamos, assim, agradecer muito, né, essa sua inspiração dos espíritos, né, que nos trouxeram essa reflexão, essa tomada de consciência da importância da obra de André Luiz, né, que o grande proveito que nós podemos dar nesse estudo, nessa nossa reflexão. Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada casa espírita aqui representada, e que possamos sair daqui assim, mais reflexivos, mais entusiasmados, mais conscientes da nossa missão. Muita paz a todos e um bom final de semana. Que assim seja.